É nosso convidado, Mário Mourão, secretário-geral da UGT. Muito boa tarde e obrigada por estar connosco. Era necessária a reunião de hoje? Bom, a reunião de hoje estava marcada para encerrar o processo. Aliás, a Sra. Ministra, na última reunião que houve bilateral, convocou esta reunião dizendo que era a última reunião que ia fazer. Os patrões, logo nessa altura, deram um acordo à proposta que estava em cima da mesa. A UGT foi ouvir o Secretariado Nacional. Só foi para cumprir calendário a UGT hoje? Foi para cumprir calendário e, portanto, não houve nada que evoluísse, apesar dos reptos que a Sra. Ministra foi fazendo à UGT de que poderia apresentar propostas. A UGT já tem todas as propostas em cima da mesa e que não mereceram o acordo das partes sentadas à mesa. Não era mais uma reunião que ia fazer mudar de ideias? Quer dizer, não havia nada de novo. O Governo sempre disse que não abdicava das traves mestras. Estão lá todas. Portanto, e a UGT não teve falta de vontade? Não, a UGT fez todo o esforço necessário, faz parte da sua matriz, o diálogo e a concertação, fez todo o esforço necessário para que houvesse um acordo. Gostaríamos que o resultado fosse diferente daquele a que chegámos, mas não foi possível, porque para haver um acordo tem que haver a vontade das partes. Mas não é uma imposição aquele das anúncio partes. por parte dos patrões de cedências para que houvesse um acordo. Disse agora no final da reunião que estas cedências não chegaram a ser apresentadas, mas apenas por escrito. É isso? Verbalmente foram verbalizadas por parte do Armindo Monteiro? Durante as intervenções, o senhor da CIP aquilo que disse é que ainda ontem fez um esforço no sentido de apresentar propostas, mas nem valia a pena, porque aquilo que era o resultado da reunião que estávamos a ter, nem valia a pena apresentar. Eu também tenho dúvidas que aquela proposta fosse uma proposta que fosse subscrita por todos os patrões que lá estavam. Não foi isso que eu me apercebi. Aquela era uma proposta do Dr. Armindo. Nem sei se o Governo também estaria de acordo com a proposta, mas isso nem cheguei a perceber, porque nem sequer a discussão avançou. Portanto, anunciou ontem as propostas e hoje, quando falou delas, disse logo que a UGT não iria aceitar. Foi isso que se passou na reunião? Não foi feita nenhuma proposta à mesa de negociações hoje. Nenhuma. O que foi que cada uma das partes dissesse o que tinha a dizer relativamente à posição que tinha. Os empregadores já o tinham dito na última reunião. A UGT hoje aquilo que foi transmitir que o seu secretariado tinha aprovado por unanimidade a rejeição desta proposta que estava em cima da mesa e, portanto, que não tinha assim nada a fazer, porque as propostas que a UGT tinha já estão lá. Mas quer o Governo, quer as centrais, quer os patrões, colocam a responsabilidade do não acordo em cima da UGT. A UGT assume essa responsabilidade ou não? Não, a responsabilidade é de todas as partes que não conseguiram aproximar posições no sentido de haver um acordo. A UGT já fez acordos noutros tempos, a UGT fez um acordo com este Governo, o acordo tripartido fez com este Governo, quem não fez, ao contrário daquilo que anda a vender, foi a CIP, que não subscreveu o reforço do acordo. Portanto, a UGT, sobre esse ponto de vista, está à vontade, porque não foi a UGT que não recusou o acordo. Fê-lo agora. Não podia aceitar estas propostas que estão em cima da mesa. São matérias muito graves para os trabalhadores. Mas considera que havia e houve sempre, ao longo de todos estes meses, vontade por parte do Governo, de facto, a chegar a acordo ou concorda com a opinião do secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, que diz que o Governo sempre quis, desde o início, levar o seu projeto inicial ao Parlamento e levar esse projeto inicial avante? Por aquilo que a Ministra sempre disse, em várias... Eu tive reuniões com o Governo, numa das audiências que antecedeu a greve geral, que nessa reunião foi aceito que não se falava em traves mestras, nem a UGT falaria nas linhas vermelhas. À noite a Sra. Ministra foi para uma televisão e disse o Governo não abdica das suas traves mestras. Portanto, não foi havia boa vontade negocial por parte do Governo neste tempo. O Governo tem aquelas traves mestras, o que é legítimo. Agora, não queira arrastar a UGT para medidas que são desastrosas para os trabalhadores portugueses, porque a UGT é uma central sindical, tem sindicatos e tem que obedecer àquilo que são a vontade dos seus sindicatos. E está a aproveitar este momento para dar prova de vida ou prova de força, Mário Mourão, como já ouvimos? Não, isso agora vai-se dizer muitas coisas, já se disse muitas coisas, tentou-se dividir a UGT, não conseguiram, disse que o secretário-geral ocultou informação aos órgãos da UGT, mas isso foi desmistificado logo nas reuniões, os jornalistas estiveram lá todos, viram isso, quer dizer, não, agora é a espuma dos dias, é o ruído que começou ontem com as propostas da CIP. Aliás, a CIP fala numa das propostas do 15º mês, retoma o 15º mês. Está a enganar as pessoas e os trabalhadores. Eles não estão com a intenção de dar mais um mês, não vão dar 15 meses por ano, não. É até um salário.
se derem 50 euros, já estão a cumprir a promessa que estão a fazer. É o engodo que agora convém confundir a população de que a UGT é a má da fita. Apesar da negociação do acordo ter falhado, percebi que a UGT não vai desistir daquelas que são as suas ideias. Não disse, inclusive, não clarificou se vai ou não aderir a esta greve geral da CGTP a 3 de junho, porque tem ainda, de alguma forma, esperança no processo que agora vai para o Parlamento. A verdade é que a greve geral está marcada para 3 de junho. Já estamos praticamente a meio de maio, sabemos que os processos no Parlamento têm alguma demora. Portanto, até que ponto é que é possível que estas propostas da UGT acabem por ser incorporadas nas propostas dos partidos, como disse no final da reunião, que gostaria que fossem? Não há tempo para isso, Mário Mourão. Não, quer dizer, vamos lá ver. A greve, dia 3, é extemporânea, ainda falta muito tempo. A UGT não acabou hoje o seu trabalho aqui. Certo. A UGT agora vai para o Parlamento junto dos deputados. Mas não terá que decidir, face ao processo estar terminado ou não, também no Parlamento? Foi essa a ideia com que fiquei? Não, vamos trabalhar, vamos apresentar as propostas aos partidos, que são eles agora que vão ter a discussão, e se aprovam ou não aprovam, isso é uma questão do Parlamento. Mas muito dificilmente terá uma decisão ou certezas sobre se as propostas da UGT serão incorporadas antes da greve de 3 de junho. Sim, não, Por isso vai ter que decidir antes de 3 de junho, antes de não, saber se os partidos a nossa agenda não incorporam é a ou as agenda da propostas CGTP. A Certo. nossa agenda da São UGT centrais não é sindicais diferentes. a agenda da CGTP. Nós pensamos que ainda há um quadro no sentido de negociar propostas e apresentar ao Parlamento. Por exemplo, há propostas que eu não sei se a senhora Ministra vai contemplar na proposta que vai levar ao Parlamento. Isso foi trabalho que foi feito durante estes 9 meses. Vai ou não vai? Nós queremos ver a proposta, qual é a proposta que o Governo vai lá levar. O Governo disse que seria semelhante ao do inicial, mas que incorporaria estas propostas que, entretanto, foram negociadas. Mas antes de irmos aí, quero só clarificar esta última questão que lhe fiz. Então, dizendo que o processo ainda está a decorrer e mostrando, então, que tem ainda alguma esperança de que algumas das propostas acabem por avançar, quer isso dizer que admite não aderir à greve com a CGTP de dia 3 de junho? Não, a greve nós não podemos deixar de admitir. A greve é sempre uma possibilidade. Nós não excluímos uma greve geral. Não foi isso que a UGT disse. Não é este o momento para a greve geral. Pensamos que é uma greve ainda extemporânea. Portanto, não, não vai aderir a esta greve de dia 3? Não sei. Essa é uma questão que, a seu tempo, poremos aos órgãos da UGT e aos sindicatos. Porque uma greve tem que ser preparada com os sindicatos. Porque são os trabalhadores que têm que fazer a greve e que vão fazer a greve. E isso tem que ser preparado. Agora, já no dia 3 parece-nos, enfim, ainda vai correr muita tinta e provavelmente este não é o momento ideal, dia 3, mas será mais à frente, quando estivermos próximo do Parlamento ter que votar a proposta que vai, se calhar aí vai ter que justificar mesmo uma greve geral. Então deixa aqui a porta aberta para não aderir a esta greve de dia 3, mas eventualmente convocar uma nova greve diferente para outra altura e mais próximo da votação no Parlamento da lei laboral. Não, nós não estamos a excluir a greve do dia 3. Não está neste momento em cima da mesa. Portanto, é cedo demais. Sim, nós achamos que é cedo demais. E achávamos que era possível consensualizar uma outra data que não esta. Porque ainda vai, enfim, as negociações ainda vão começar no Parlamento, os partidos têm que apresentar propostas, o seu tempo vai decorrer e depois vai à votação. Provavelmente, no momento da votação é que se justificava uma greve geral, até para influenciar os partidos àquilo que vão decidir, que é aprovar a lei, porque competirá sempre ao Parlamento. De alguma forma não receia que se tenha perdido aqui uma oportunidade, apesar de tudo, para os trabalhadores, porque o projeto que eventualmente será aprovado no Parlamento poderá ser até pior do ponto de vista dos sindicatos do que este que saiu destas reuniões? Todos perderam uma oportunidade, o Governo e os parceiros, quer os patronais, quer o sindical, que esteve à mesa desde o início. Foi uma oportunidade que se perdeu. Provavelmente havia que fazer um esforço maior para que houvesse consenso e houvesse mais disponibilidade para cada uma das partes conceder. A UGT fez tudo, fez várias reuniões, foi apresentando propostas, a UGT foi apresentando propostas em todas as matérias, até no banco de horas individual apresentou uma proposta. Dizer que a UGT está irredutível, bom, isso é agora querer fazer que a UGT é que não esteve disponível para fazer um acordo e, portanto, não é verdade. Isso não é verdade, a UGT sempre esteve disponível. Mário Mourão, muito obrigada por ter estado connosco. Boa tarde e até à próxima.